A alta médica parecia mais uma sentença do que uma libertação. Meu corpo estava dolorido, um cansaço que se infiltrava até os ossos e um nó de emoções tão apertado na garganta que eu mal conseguia respirar. Mas em meus braços, envolto em uma mantinha de lã azul claro que eu mesma havia tricotado, dormia Mateus, meu filho. Seu pequeno peito subia e descia com uma fragilidade que partia minha alma e ao mesmo tempo me dava uma força que eu nunca antes havia conhecido. Cada vez que ele abria seus olhinhos escuros e me olhava, o mundo inteiro parava. Ele era minha âncora. O trajeto do hospital para casa foi estranhamente silencioso. Rodrigo, meu marido, dirigia com as mãos apertadas no volante, a mandíbula tensa. Não olhava para mim, apenas olhava para frente, como se a estrada fosse um túnel do qual ele não queria sair. Tentei quebrar o gelo, algumas vezes falando sobre a cor dos olhos de Mateus, sobre como ele havia segurado meu dedo com sua mãozinha diminuta, mas suas respostas eram monossílabos, resmungos abafados que morriam antes de chegar aos meus ouvidos. Algo estava errado. Eu sentia no ar denso do carro, na forma como ele evitava o semáforo fechado para não ter que cruzar seu olhar com o meu no retrovisor. Eu, ingênua, pensei que eram os nervos de ser pai de primeira viagem. Pensei que o peso da responsabilidade o havia calado. Agarrei-me a essa ideia, a essa desculpa, porque a alternativa era aterrorizante demais para ser considerada naquele momento com meu bebê recém-nascido dormindo sobre meu peito. Quando finalmente viramos em nossa rua, meu coração deu um salto de alívio. A casa, nosso lar. Eu havia imaginado por dias, com o berço já montado ao lado da nossa cama, a cadeira de balanço que havíamos comprado em um antiquário e a luz suave entrando pela janela do quarto. Imaginava o cheiro de limpeza, o aconchego do nosso lar, a paz de fechar a porta para o mundo e ser, enfim, uma família de 3. Mas a casa não parecia acolhedora. Do carro, eu a vi imponente e fria. As cortinas estavam fechadas e não havia nenhuma luz acesa, apesar de o sol da tarde já começar a cair. E então eu a vi. Minha sogra dona Eleonora estava de pé na varanda, de braços cruzados, plantada no umbral como uma guardiã de pedra. Não sorria. Seu rosto era uma máscara de impaciência e desaprovação. Meu estômago se encolheu. O pouco alívio que eu havia sentido evaporou como água no deserto. Rodrigo parou o carro, desligou o motor e o silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. Ele ficou ali, imóvel, olhando para a mãe através do para-brisa. Você não vai descer? Perguntei em um sussurro, acariciando a cabecinha de Mateus. Rodrigo engoliu em seco. Sim, claro, disse ele, mas não se moveu. Parecia um menino prestes a levar uma bronca. Finalmente, com a lentidão de um condenado, abriu a porta e saiu. Eu esperei que ele abrisse a minha, como sempre fazia, mas ele não o fez. Dirigiu-se diretamente ao porta-malas e começou a tirar a bolsa do hospital e o bebê conforto, tudo com uma falta de jeito estudada, evitando a entrada principal, evitando sua mãe. Com um suspiro que me doeu na cicatriz da cesárea, abri minha própria porta. O ar frio de outono me atingiu o rosto. Acomodei Mateus nos braços, garantindo que seu gorrinho cobrisse bem suas orelhas e caminhei lentamente em direção à porta. Cada passo era um esforço. Senti o peso do meu próprio corpo, o do bebê e o peso invisível do olhar de Dona Eleonora sobre mim. Quando cheguei aos degraus da varanda, ela não se moveu para me deixar passar. Bloqueava meu caminho. Olhou-me de cima a baixo, seu olhar parando por um segundo em minha figura ainda inchada e exausta, e depois no pacotinho azul em meus braços. Não houve um bem-vinda, não houve um como você está, não houve sequer uma pergunta sobre seu neto. Ora, até que enfim chegaram, disse ela, e sua voz era como o fio de uma faca. Pensei que tivessem se perdido. O trânsito estava pesado, Dona Eleonora. Menti, procurando com o olhar por Rodrigo, buscando apoio, um sinal, qualquer coisa. Mas ele continuava às voltas
com as malas de costas para nós, era um covarde. Naquele instante, soube com uma certeza que me gelou o sangue. Sempre há uma desculpa, respondeu ela, e finalmente deu um passo para o lado, mas não para me dar as boas-vindas, e sim para me observar entrar como se eu fosse uma intrusa que precisava ser vigiada. Entrei na casa. O interior estava escuro e cheirava a mofo, a cera para móveis e a algo mais a ausência. Não havia vestígio do ninho que eu havia preparado. A luz do corredor estava apagada. Tudo parecia estranho. Dona Eleonora fechou a porta atrás de mim e o som do ferrolho girando ressoou no silêncio como o fechar de uma cela. Rodrigo finalmente entrou, carregando as coisas. Deixou-as cair no chão do hall de entrada com um baque surdo e ficou ali, de pé, com a cabeça baixa, sem se atrever a olhar nem para mim nem para sua mãe. Era um espectador em sua própria casa. Um fantasma. Deixe o menino no Moisés, ordenou Dona Eleonora, apontando para um Moisés velho e empoeirado que eu não reconhecia, encostado em um canto da sala. Não era o berço que havíamos escolhido. Não era o ninho que eu havia sonhado. Eu prefiro ficar com ele, respondi, apertando Mateus um pouco mais forte contra meu peito. Seu calor era a única coisa real, a única coisa boa naquela sala. Dona Eleonora soltou uma risada seca sem alegria. Ah, por favor, não comece com seus dramas de mãe de primeira viagem. Precisamos conversar. E não quero que o choro da criatura nos interrompa. A forma como ela disse, a criatura, me atravessou como uma agulha de gelo. Olhei para Rodrigo, suplicando com os olhos. Ele levantou o olhar por um segundo, viu meu desespero. E depois o baixou novamente, derrotado. Mãe, por favor, a Clara acabou de sair do hospital, começou a dizer com um fio de voz. Silêncio, Rodrigo, cortou ela sem sequer olhá-lo. Todo o seu poder, toda a sua atenção estava cravada em mim. Isso é entre ela e eu. Você já tomou decisão quando deixou isso chegar tão longe? Um frio glacial começou a subir por minha espinha. Que decisão? Do que ela estava falando? Sente-se, ordenou, apontando para o sofá mais rígido e desconfortável da sala. Obedeci. Sentia-me fraca, confusa. Minhas pernas tremiam. Sentei-me na beirada, com Mateus ainda nos braços, sua respiração tranquila, um contraste surreal com a tempestade que se formava ao nosso redor. Dona Eleonora não se sentou. Permaneceu de pé à minha frente, como um juiz prestes a ditar uma sentença. Rodrigo se encostou na parede, do fundo, fundindo-se com as sombras. Queria desaparecer, e eu naquele momento o odiei por isso. Suponho que você se ache muito esperta, não é? Começou Dona Eleonora, sua voz baixa e carregada de veneno. Chega aqui, sem nada, uma garotinha qualquer, e acha que por dar um filho ao meu Rodrigo já ganhou o prêmio principal. Acha que esta casa, este sobrenome, esta vida te pertencem. Eu não disse nada. O que poderia dizer? Cada palavra que ela pronunciava era uma bofetada. Minha mente girava, tentando entender o que eu havia feito para merecer tanto desprezo. Sempre havia tratado com respeito, havia tentado ganhar seu afeto, havia suportado suas críticas silenciosas e seus desaforos velados por anos. Pois você se enganou, continuou ela, aproximando-se um passo. Esta casa tem um legado, tem um nome, e você não se encaixa aqui. Nunca se encaixou. Foi um capricho do meu filho, um erro, e erros se corrigem. As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não lhe daria essa satisfação. Apertei os lábios e me concentrei na respiração do meu bebê, em seu cheiro de leite e de vida nova. Ele era meu escudo. Então, é isto que vai acontecer, disse Dona Eleonora. E seu tom se tornou prático. Final. Você vai pegar seu filho, vai pegar a mala com que chegou e vai embora, agora mesmo. O ar me faltou nos pulmões. Olhei para Rodrigo. Seu rosto estava pálido, desfigurado. Olhava para o chão
estudando um ponto invisível no tapete, como se contivesse todos os segredos do universo. Não disse uma palavra, não se moveu. Seu silêncio foi a punhalada final, a mais profunda. Era sua confirmação. Ele sabia, ele concordava. Rodrigo, sussurrei seu nome. Era uma pergunta, uma súplica. Uma última tentativa desesperada de encontrar o homem com quem eu havia me casado. Ele levantou a cabeça, em seus olhos vi uma mistura de vergonha e resignação. Clara, minha mãe tem razão, disse ele. E sua voz falhou. É o melhor. Por enquanto, repeti, e uma risada amarga, quebrada, me escapou. O melhor para quem, Rodrigo? Para você? Para não ter que enfrentá-la? Dona Eleonora sorriu. Um sorriso torto e triunfante. Já ouviu? Não há mais nada a discutir. Ele já escolheu. E não escolheu você. Em seguida, seu olhar pousou em Mateus. Não se preocupe com o menino. Meu filho arcará com suas obrigações financeiras. Não deixaremos que falte nada ao herdeiro. Mas você sobra nesta equação. A humilhação era total. Estavam me descartando como um objeto usado, a mim e ao meu bebê, de 3 dias de vida. Estavam me jogando na rua, na frente do homem que me havia jurado amor e proteção. E ele não fazia nada além de olhar para o chão. Levantei-me, lentamente. Minhas pernas pareciam mais firmes agora. A dor do meu corpo havia sido substituída por uma estranha calma, uma lucidez fria e afiada. Olhei para Dona Eleonora diretamente nos olhos. Ela esperava que eu chorasse, que suplicasse, que me ajoelhasse. Esperava um escândalo, uma cena de mulher desesperada. Mas eu já não sentia desespero. Sentia apenas uma profunda, imensa pena deles, pela pobreza de espírito deles, pela casa que acreditavam possuir, mas que na realidade os possuía. Naquele momento, entendi que aquela casa nunca havia sido um lar para eles, mas um troféu, um símbolo de poder que usavam para esmagar os outros. Acomodei Mateus em meus braços, beijei sua testinha quente e olhei para ele. Seu rosto adormecido era a imagem da paz, e naquela paz encontrei a minha. Levantei o olhar e olhei para Dona Eleonora e depois para Rodrigo, que finalmente ousara me olhar, com os olhos cheios de uma pena que eu não lhe havia pedido. E então fiz algo que nenhum dos dois esperava. Eu sorri. Não foi um sorriso grande nem barulhento. Foi um sorriso pequeno, apenas uma curva em meus lábios. Um sorriso tranquilo, cheio de segredos, cheio de tudo que eles não sabiam. Um sorriso que os desconcertou por completo. Vi a confusão no rosto de Dona Eleonora, a dúvida piscando em seus olhos cruéis. Vi o pânico no olhar de Rodrigo. Minha calma os desarmava mais do que qualquer grito. Sem dizer uma palavra, virei-me. Caminhei em direção ao hall, peguei a bolsa do bebê e me dirigi à porta. Minha mão tremia ligeiramente ao girar a maçaneta, mas minha resolução era de aço. Abri a porta e o ar frio da noite me recebeu como uma promessa. Dei um passo para fora em direção à incerteza, mas também à minha liberdade. Antes de fechar a porta atrás de mim, virei-me uma última vez. Diga ao seu advogado que aguarde a ligação do meu, disse eu, e minha voz soou clara e firme no silêncio da casa. Pergunte a ele sobre a escritura, a original, e, então, sorri novamente, fechei a porta e os deixei sozinhos com sua vitória, vazia. E uma pergunta que eu sabia lhes roubaria o sono por muitas noites. O som da porta se fechando foi definitivo. Um ponto final no capítulo da minha vida que eu havia tentado escrever com tanto amor. O ar frio da noite me envolveu como uma mortalha. E por um instante, o mundo pareceu desvanecer. Fiquei parada na calçada, sob a luz alaranjada de um poste, com meu bebê recém-nascido dormindo em meus braços, sem ter para onde ir. A rua estava deserta, silenciosa, e as janelas das outras casas me olhavam como olhos cegos, alheios à implosão do meu universo. A dor da cesárea, que estivera adormecida pela adrenalina, retornou com uma fúria lancinante. Cada respiração era um esforço. Senti que minhas pernas iam ceder, que eu desabaria ali mesmo no cimento frio.
Mas então Mateus se mexeu em meus braços, soltando um pequeno suspiro em seu sonho. Seu calor, seu peso, seu cheiro de inocência pura foi minha âncora. Eu não podia desabar, não por ele. Comecei a caminhar sem rumo, meus passos lentos e pesados. Cada casa por que eu passava, com suas luzes acesas e suas sombras de vida familiar no interior, era como um pequeno punhal em meu coração. Era isso que eu queria. O que acreditei ter? Uma família, um refúgio. Que tola eu havia sido. Meu sorriso, aquele sorriso desafiador que eu havia presenteado a Dona Eleonora e a Rodrigo, havia se desvanecido. Em seu lugar havia uma máscara de choque absoluto. Como havíamos chegado a isso? Em que momento o homem que lia poesia para mim em nossos primeiros encontros se transformara no espectro que olhava para o chão, enquanto sua mãe me expulsava para a rua? Parei em uma pequena praça, a alguns quarteirões de distância. Sentei-me em um banco de ferro forjado, frio como gelo, e me encolhi sobre meu bebê para proteger, Ludovento. As lágrimas que eu havia contido com tanto esforço finalmente rolaram por meu rosto. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de raiva, de uma profunda e amarga decepção. Chorei em silêncio pela mulher, ingênua que havia acreditado em um conto de fadas, pelo futuro que me haviam arrancado, e por meu filho, que havia chegado ao mundo quebrado desde seu primeiro dia. Tirei meu celular do bolso do casaco. A bateria estava em 15%. Eu precisava pensar com clareza. Precisava tomar uma decisão. Poderia ligar para meus pais, que moravam a 4 horas de distância, em outra cidade, mas não queria preocupá-los. Não no meio da noite. Não com uma história tão humilhante. Precisava de um lugar seguro, um lugar onde pudesse pensar. Havia apenas uma pessoa, Valéria, minha melhor amiga desde a faculdade, a única que sempre desconfiou de Rodrigo e, sobretudo, de Dona Eleonora. Essa mulher olha como se você fosse um bicho que caiu na sopa dela, ela me dissera uma vez. Quanta razão ela tinha. Procurei seu número com os dedos trêmulos e liguei. Ela atendeu no segundo toque, com a voz sonolenta. Clara, aconteceu alguma coisa? O bebê está bem, perguntou. Sua sonolência instantaneamente substituída pela preocupação. Minha voz falhou ao tentar falar. Val, foi tudo o que consegui dizer antes que um soluço me afogasse. Onde você está? Estou indo te buscar, disse ela, sem necessidade de mais explicações. Dei-lhe o endereço da praça e desliguei. Enquanto esperava, minha mente viajou para trás, buscando a origem de tudo, o momento em que a semente deste desastre foi plantada. E eu encontrei. Não em meu relacionamento com Rodrigo, mas em minhas conversas com o avô dele, seu Américo. Seu Américo era o polo oposto de sua filha Eleonora. Um homem simples, de mãos grandes e sorriso fácil, que havia construído aquela casa com seu próprio esforço. Ele havia falecido há quase 2 anos, pouco depois de Rodrigo e eu nos casarmos. Durante seus últimos meses, quando a doença o mantinha acamado, eu passava horas com ele. Eleonora o visitava por obrigação, com pressa, reclamando do cheiro de remédio. Rodrigo, por sua vez, sentia-se desconfortável com a doença e o evitava sutilmente. Mas eu me sentava ao seu lado, lia o jornal para ele, ouvia-o contar as mesmas histórias repetidamente sobre sua juventude, sobre como conheceu sua primeira esposa, a avó de Rodrigo, e sobre o amor que tinha por aquela casa. Esta casa tem bons alicerces, Clara, ele me disse uma tarde, com a voz fraca, mas os olhos cheios de uma estranha lucidez. Mas uma casa não é só tijolo e cimento, é um ser vivo. Respira com as risadas de quem a habita e adoece com o veneno da amargura. Eu assenti sem entender completamente aonde ele queria chegar. Ele pegou minha mão com a sua, que era pura pele e osso. Minha filha Eleonora, ela nunca entendeu isso, continuou ele. E seu olhar se encheu de tristeza. Para ela, esta casa é um troféu, um símbolo de status, não um lar. Ela a transformará em uma fortaleza fria, em uma prisão de aparências.
E meu neto, Rodrigo é um bom rapaz, mas é fraco. A água sempre toma a forma do recipiente que a contém. E Eleonora é um recipiente muito rígido. Suas palavras, na época, pareceram-me duras, produto do ressentimento de um homem em seu leito de morte. Mas agora, sentada naquele banco frio, elas ressoavam em minha cabeça como uma profecia cumprida. É por isso que vou te pedir algo, disse ele naquela mesma tarde. Pediu-me que procurasse uma velha caixa de madeira que ele guardava no fundo de seu armário. Dentro, entre fotografias amareladas e medalhas antigas, havia uma pasta de couro gasta. Abra. Eu a abri. Dentro havia documentos antigos, plantas amareladas e uma cópia da escritura original da propriedade. E debaixo de tudo, um envelope fechado, com meu nome escrito em sua caligrafia trêmula. Guarde isso, Clara. Não mostre a ninguém, nem mesmo a Rodrigo. Especialmente não a Rodrigo, ordenou ele com uma seriedade que me assustou. Dentro desse envelope está a verdadeira vontade desta casa. Haverá um dia em que minha filha acreditará que venceu, em que tentará transformar este lar em seu castelo. Nesse dia, você saberá o que fazer. Não o faça por vingança. Faça-o pela alma desta casa e pelo futuro da família que você construirá aqui. Ele também me deu um cartão de visita. Este é o Dr. Ramiro Aguiar. É meu amigo, meu advogado e tabelião de confiança de uma vida inteira. Ele foi a única testemunha de minhas últimas vontades. Quando chegar a hora, ele a ajudará. Ele sabe a verdade. Guardei aquela pasta como meu segredo mais profundo. Parte de mim pensou que seu Américo estava delirando um pouco por causa dos remédios. Outra parte, a mais intuitiva, sentiu o peso de uma promessa sagrada. Nunca imaginei que o dia de que ele falava chegaria tão cedo e de uma forma tão brutal. Um par de faróis cortou a escuridão, tirando-me de minhas lembranças. Era o carro de Valéria. Ela parou bruscamente e desceu correndo. Ao me ver ali, pequena e trêmula com meu bebê nos braços, seu rosto se transformou. Não fez perguntas. Simplesmente me abraçou com cuidado para não esmagar Mateus e me guiou até o calor de seu carro. O apartamento de Valéria era pequeno, mas naquele momento me pareceu o palácio mais luxuoso do mundo. Cheirava café e ao seu perfume floral. Ela me preparou um chá, aqueceu uma mamadeira com a fórmula de emergência que eu levava na bolsa por precaução e me sentou em seu sofá, envolvendo-me em um cobertor. Mateus comeu tranquilamente e voltou a dormir, alheio a tudo. Agora, disse Valéria, sentando-se à minha frente com uma xícara de chá nas mãos. Conte-me tudo. E eu contei sobre a frieza de Rodrigo no carro, a aparição de Dona Eleonora na porta, suas palavras venenosas, a humilhação, a covardia do meu marido. E contei sobre meu estranho sorriso e minhas últimas palavras sobre o tabelião e a escritura. Valéria ouviu em silêncio, sua mandíbula se contraindo cada vez mais. Quando terminei, ela pousou a xícara na mesa com um golpe seco. Filha da... começou a dizer, mas se conteve. Eu sempre soube que aquela mulher era um escorpião. E o Rodrigo não ligou, não mandou nenhuma mensagem? Peguei meu celular. Eu o havia silenciado ao entrar no carro. Agora vi a tela. 7 chamadas perdidas de Rodrigo e uma dúzia de mensagens de texto. Eu as abri. A primeira era um simples, onde você está? A segunda, Clara, por favor, atende. Precisamos conversar. A terceira, minha mãe está furiosa com o que você disse da escritura. Diz que você está louca. E assim continuavam. Uma ladainha de pânico e desculpas. Não queria que as coisas fossem assim. Ela me pressionou. Volta, podemos consertar. Mas a última mensagem, enviada há apenas 5 minutos, era diferente. Parecia ditada por Dona Eleonora. Vamos parar de besteira. Sabemos que você não tem nada. Não tem para onde ir.
Volte para casa, peça desculpas à minha mãe. E talvez ela permita que você fique pelo bem da criança. É sua última chance. Mostrei o celular para Valéria. Ela leu e soltou uma gargalhada sem humor. Desculpas? Que você peça desculpas? É inacreditável a cara de pau que eles têm. Eu não senti vontade de rir. Senti uma clareza gelada. A última gota de amor ou de dúvida que eu pudesse ter sentido por Rodrigo se desvaneceu com aquela última mensagem. Não havia nada a consertar, não havia nada para o que voltar. A guerra havia sido declarada e eles, em sua arrogância, não tinham ideia da arma que eu possuía. Eu não tô louca, Val, disse eu, minha voz soando mais forte do que eu me sentia. E não vou voltar, não vou pedir desculpas. Vou fazer exatamente o que seu Américo me pediu para fazer. Fui até minha bolsa, a que Rodrigo havia jogado no chão do hall, e tirei uma pasta de plástico que sempre levava comigo, escondida entre fraldas e lenços umedecidos. Dentro estava o envelope lacrado que o avô me havia dado, e ao lado dele, o cartão de visita do Dr. Ramiro Aguiar. Meu coração batia forte, não de medo, mas de determinação. Olhei para meu filho dormindo pacificamente no Moisés de viagem que Valéria guardava para as visitas de seus sobrinhos. Era por ele, por seu futuro, pelo lar que ele merecia. Olhei o cartão de visita sob a luz do abajur. O nome e o número de telefone pareciam brilhar com uma promessa de justiça. Amanhã, logo cedo, o jogo mudaria de regras. E eles nem sequer sabiam que estavam prestes a perder tudo. Aquela primeira noite foi a mais longa da minha vida. O silêncio no pequeno apartamento de Valéria era um bálsamo e uma tortura ao mesmo tempo. Cada vez que eu fechava os olhos, a imagem do sorriso triunfante de Dona Eleonora e o rosto covarde de Rodrigo se projetavam na escuridão da minha mente. Meu corpo doía, minhas suturas doíam, mas o que mais doía era a alma, partida em duas pela traição. Valéria havia insistido para que eu dormisse em sua cama, enquanto ela se acomodava no sofá. Eu recusei no início, mas estava exausta demais para discutir. Deitei-me com Mateus em um Moisés ao meu lado e passei horas olhando-o dormir. Sua pequena existência era um farol de luz no meio do meu oceano de escuridão. Estudei suas feições, a curva de seu nariz, seus cílios diminutos, procurei por Rodrigo nele e doeu encontrá-lo. Mas também encontrei seu Américo na teimosia de seu queixo. E encontrei minha própria força na forma como suas mãozinhas se agarravam ao nada, enquanto sonhava. O celular, que eu havia colocado em modo avião, descansava sobre a mesinha de cabeceira como uma pequena bomba relógio. Eu sabia que do outro lado daquela tela me esperava um campo minado de mensagens de falsas desculpas e de ameaças veladas, e sabia que ainda não podia enfrentá-lo. Naquela noite, não. Aquela noite era só para meu bebê e para mim, para lamber minhas feridas na segurança de um refúgio emprestado. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol se infiltrando pela persiana, senti que algo dentro de mim havia mudado. A dor ainda estava lá, surda e persistente, mas não era mais paralisante. Havia se transformado em uma espécie de combustível frio, em uma determinação de aço. Eu não seria a vítima da história deles, seria a protagonista da minha. Com muito cuidado para não acordar Mateus, levantei-me e fui para a cozinha. Valéria já estava acordada, preparando o café. Olhou para mim com olhos que misturavam preocupação e orgulho. Como você se sente? Perguntou, em voz baixa. Cansada, admiti, mas pronta. Enquanto ela me servia uma xícara, eu liguei meu celular. Como esperado, a tela se iluminou com uma avalanche de notificações. 23 chamadas perdidas de Rodrigo. 3 de um número desconhecido que supus ser de Dona Eleonora usando outro telefone. E mais de 50 mensagens. Não li todas, apenas as primeiras e as últimas. A montanha-russa emocional de Rodrigo era patética, passava de súplicas desesperadas. Meu amor, me perdoa, não sei o que fiz.
Há acusações infantis. Por que você está fazendo isso comigo? Por que contou para sua amiga? E terminava com a mesma arrogância de sua mãe. Chega desse drama. Volta para casa. Você não tem outra opção. Cada mensagem era uma pequena pá cavando mais fundo no túmulo do que fomos. Não senti tristeza, nem mesmo raiva. Senti uma espécie de libertação. O homem por quem eu havia me apaixonado não existia, mas, se é que algum dia existiu. Quem escrevia aquelas mensagens era um estranho, um fantoche de sua mãe. Com um pulso firme, apaguei o histórico da conversa e bloqueei seu número. Em seguida, procurei em meus contatos a foto que havia tirado do cartão de visita de seu Américo, Dr. Ramiro Aguiar. Respirei fundo e disquei. Tocou 3 vezes. Meu coração martelava contra minhas costelas. E se ele não trabalhasse mais lá? E se tivesse se aposentado? E se não se lembrasse? Escritório do Dr. Aguiar, bom dia. Atendeu uma voz profissional de mulher. Bom dia, disse eu, tentando fazer com que minha voz não tremesse. Gostaria de falar com o Dr. Aguiar, por favor. Meu nome é Clara. É um assunto pessoal relacionado ao seu Américo Almada. Houve uma pausa. Pude ouvir o murmúrio de papéis do outro lado. Um momento, por favor. A espera foi eterna. Finalmente, uma voz masculina, grave e calma chegou através da linha. Ramiro, Aguiar falando. Clara? Clara Rivas? O alívio foi tão imenso que meus joelhos quase dobraram. Sim, doutor, sou eu, a esposa do neto de seu Américo. Senhorita Clara, que surpresa, disse ele, e em seu tom havia um calor genuíno. Américo me falou muito de você. Receio que, se está me ligando, é porque chegou o momento com o qual ele tanto se preocupava. Diga-me, você está bem? A simples humanidade em sua pergunta quase me fez chorar novamente. Estou, doutor, mas preciso da sua ajuda. Preciso vê-lo. Hoje, se possível. Claro. Américo foi muito claro em suas instruções. Venha ao meu escritório às 11. Sabe onde fica? Ele me deu o endereço. Era no centro da cidade, em um prédio antigo e imponente. Quando desliguei, senti que havia colocado em movimento uma engrenagem imparável. Não havia mais volta. Valéria me ajudou a me preparar. Enquanto eu amamentava e trocava Mateus, ela passou uma blusa para mim e preparou uma bolsa com tudo o que era necessário. Era minha general, minha estrategista, me dando forças para a batalha que se aproximava. Você não está sozinha nisso, entendeu? Disse ela, ajustando a gola da minha blusa. Aconteça o que acontecer, aqui é sua casa. Dei-lhe um abraço, o mais sincero da minha vida, e saí com meu bebê nos braços, sentindo-me como uma guerreira a caminho de seu destino. O escritório do Dr. Aguiar era exatamente como eu havia imaginado. Estantes de madeira escura, repletas de livros encadernados em couro. Uma pesada escrivaninha de mogno e o cheiro de papel antigo de confiança. O próprio doutor era um homem de uns 70 anos, de cabelos brancos e olhos azuis, incrivelmente lúcidos. Recebeu-me com um sorriso paternal e me fez sentar em uma confortável poltrona de couro. Um menino lindo, disse ele, olhando para Mateus, que dormia em seu bebê conforto. Américo estaria muito orgulhoso. Em seguida, seu rosto ficou sério. Conte-me o que aconteceu, Clara. Relatei os fatos da noite anterior, sem rodeios, sem lágrimas. Apenas a verdade crua e humilhante. Ele ouviu sem interromper, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. Quando terminei, ele assentiu lentamente, como se estivesse confirmando algo que já sabia. A arrogância de Eleonora sempre foi sua maior fraqueza, disse ele, com um suspiro. E a covardia de Rodrigo, sua maior tragédia. Américo previu isso. Viu com uma clareza que me gelava o sangue. Ele se levantou e se dirigiu a um enorme cofre que estava escondido atrás de um quadro. Abriu-o com uma combinação e tirou uma pasta idêntica à que eu havia guardado. Só que esta era a original. Colocou-a sobre a mesa entre nós dois. Seu Américo me fez guardião de sua verdadeira vontade, explicou.
Fizemos isso quase um ano antes de sua morte, depois de uma discussão terrível que ele teve com Eleonora sobre o futuro da casa. Ela já se sentia dona, planejando reformas, falando sobre seu valor no mercado. Naquela noite, Américo entendeu que sua filha jamais veria aquela casa como um lar. Ele me estendeu a pasta. Eu a abri com as mãos trêmulas. Dentro, além dos documentos que eu já conhecia, havia um papel oficial, selado por seu cartório. O que é isto? Perguntei, embora meu coração já começasse a suspeitar da resposta. Isso, Clara, é um contrato particular de compra e venda, disse o Dr. Aguiar com meio sorriso. Há 2 anos, pouco depois de você se casar com Rodrigo, seu Américo vendeu a você. E somente a você a propriedade em sua totalidade. Fiquei sem fôlego. Meus olhos repassavam as cláusulas. Meu nome, minha assinatura, que eu vagamente me lembrava de ter colocado em uma pilha de papéis que seu Américo me disse que eram para colocar seus assuntos em ordem. A assinatura dele. E o preço da venda, um valor simbólico, R$10, R1000, que ele mesmo me havia dado em um envelope e me pedido que os devolvesse a ele na frente do advogado para que a transação fosse legítima. Eu me lembrava daquilo como uma cena estranha, quase um jogo de um idoso excêntrico. Mas não era um jogo. Não entendo, sussurrei. Por que ele faria algo assim? Porque ele não queria que fosse uma herança, explicou o advogado com paciência. Uma herança pode ser contestada, disputada por anos nos tribunais. Eleonora, como sua única filha, teria direitos, mas uma venda é um ato limpo, definitivo. Ele não lhe deu a casa de presente, Clara. Ele a vendeu para você. Transformou-a em sua legítima proprietária para protegê-la de sua própria família. Havia mais uma cláusula, uma que me deixou gelada. Dizia que a transferência final da escritura no registro de imóveis seria executada após seu falecimento, mas apenas a pedido expresso meu, a compradora. Era sua forma de me dar o controle. Eu decidia quando fazer valer meu direito. As lágrimas agora sim correram por meu rosto. Eram lágrimas de gratidão, de um profundo assombro pelo amor e pela fé que aquele homem havia depositado em mim, uma quase estranha. Ele havia visto meu coração enquanto sua própria filha e seu neto só viam tijolos e dinheiro. O que isso significa agora, doutor? Perguntei, secando as lágrimas. Significa que essa casa é sua. Legal, absoluta e indiscutivelmente sua, afirmou. Eleonora e Rodrigo estão morando lá como seus inquilinos, embora não saibam. A ação de ontem à noite, lá expulsado de sua própria propriedade, nos dá a causa legal perfeita para agir. Ele se inclinou para a frente, sua expressão agora era a de um estrategista. Este é o plano. Primeiro, vamos registrar este contrato no cartório de registro de imóveis. O trâmite levará alguns dias, mas é uma formalidade. Segundo, redigirei uma notificação extrajudicial que será entregue por um oficial de justiça naquela casa. Informará a senhora Eleonora Almada e ao senhor Rodrigo Fontes que você é a única e legítima proprietária do imóvel e será dado a eles um prazo de 30 dias para desocupá-lo pacificamente. A ideia de Eleonora recebendo aquele papel me deu um arrepio. Podia imaginar seu rosto, a incredulidade se transformando em fúria. E se eles não saírem? Perguntei, pensando em sua teimosia. Então procederemos com uma ordem de despejo judicial. Mas acredite, Clara, quando o advogado dela vir este contrato, selado e assinado, ele a aconselhará a fazer as malas. Eles não têm um único argumento legal a seu favor. Fiquei em silêncio, assimilando a magnitude de tudo. A justiça, às vezes, não é um raio que cai do céu, mas um documento paciente, guardado na escuridão, esperando seu momento. Ao sair do escritório do advogado, o mundo parecia diferente.
O sol brilhava mais. O ar parecia mais leve. Apertei Mateus contra meu peito. Temos uma casa, meu amor, sussurrei em seu ouvido. Temos um lar. Seu bisavô garantiu isso. Meu celular vibrou na minha bolsa. Era um número desconhecido. Atendi. Clara, era a voz de Rodrigo, trêmula, usando o telefone de um amigo. Onde você está? Por que não atende? Minha mãe está ligando para o advogado dela. Diz que vai te processar por difamação, pelo que você disse da escritura. Diz que vai te destruir. Ouvi seu pânico, seu medo, mas isso não me afetava mais. Ele estava jogando em um tabuleiro, sem saber que eu já era a dona do jogo. Diga à sua mãe, Rodrigo, disse eu com uma calma que me surpreendeu, que não se incomode em ligar para o advogado dela. O meu ligará para ele em breve. E desliguei, deixando suas palavras de desespero flutuando no ar. O primeiro movimento estava feito. A ligação do advogado estava prestes a acontecer. E com ela, o princípio do fim de seu arrogante reinado. Os dias que se seguiram à minha visita ao advogado foram uma estranha mistura de calma e ansiedade. Refugiei-me completamente na pequena bolha que Valéria e eu criamos em seu apartamento. Minha vida se reduziu a um ritmo simples e primitivo. Amamentar Mateus, trocar suas fraldas, embalá-lo até que dormisse e observá-lo por horas, maravilhada com o milagre de sua existência. Ele era meu centro, meu norte. Sua inocência me protegia da tempestade que eu sabia que estava se formando lá fora. Valéria foi minha rocha. Sem fazer perguntas, tornou-se minha família. Cozinhava para mim, garantia que eu descansasse e me ouvia quando a necessidade de falar se tornava avassaladora. À noite, quando Mateus finalmente dormia e a casa ficava em silêncio, repassávamos a história repetidamente, como duas generais planejando uma campanha. Cada lembrança da crueldade de Dona Eleonora, cada instante da covardia de Rodrigo, se convertia não numa fonte de dor, mas em uma peça de evidência que reafirmava a justiça de minhas ações. Você acha que eles já sabem? Perguntava-me Valéria, com os olhos brilhando de expectativa. Ainda não, eu respondia, checando meu e-mail em busca de alguma notícia do Dr. Aguiar. O trâmite no registro de imóveis leva tempo. Por enquanto, devem estar vivendo em sua bolha de falsa vitória, convencidos de que sou uma mulher desesperada e sem recursos. E eu tinha razão. Embora eu tivesse bloqueado o número de Rodrigo, ele encontrou uma maneira de continuar me atormentando. Começou a usar as redes sociais, enviando-me mensagens através de perfis de amigos em comum. Suas palavras eram um veneno lento. Todos estão perguntando por você, Clara. O que eu devo dizer? Que você abandonou seu marido e seu filho recém-nascido? Depois mudava de tática. Sinto sua falta, sinto falta da minha família. Volta e tudo será como antes. Mas a frase que mais me doeu e ao mesmo tempo mais me fortaleceu foi uma que ele me enviou através de sua prima. Minha mãe disse que se você não voltar, ela vai lutar pela guarda total do Mateus. Diz que pode provar que você é uma mãe instável. Essa ameaça foi um erro fatal da parte deles. Despertou em mim algo que eu não sabia que tinha. A fúria protetora de uma leoa. Não se tratava mais de uma casa, nem do meu orgulho ferido. Tratava-se do meu filho, e por ele eu estava disposta a incendiar o mundo. Encaminhei essa mensagem para o Dr. Aguiar. Sua resposta foi imediata e concisa. Guarde tudo, cada mensagem, cada ligação. Eles estão construindo nosso caso por nós. Paciência, Clara. O bom estrategista nunca ataca por impulso. E eu tive paciência. Esperei uma semana. 7 dias nos quais me transformei. A mulher ferida e trêmula que havia saído daquela casa estava se desvanecendo, substituída por alguém que eu não reconhecia completamente, alguém com a coluna vertebral feita de aço. A ligação chegou em uma manhã de terça-feira. Eu estava dando banho em Mateus na pequena pia da cozinha. O telefone tocou e vi o nome do Dr. Aguiar na tela. Meu coração deu um salto. Clara, bom dia. Tenho notícias, disse sua voz calma. O registro foi concluído.
A escritura está oficialmente em seu nome. A casa é sua perante a lei, sem qualquer dúvida. Fechei os olhos e respirei fundo. O primeiro passo estava dado. O oficial de justiça entregará a notificação amanhã às 10 da manhã, continuou ele. Recomendo que você não esteja presente. Não há necessidade de se expor a um confronto direto. Deixe a lei falar por si mesma. Agradeci-lhe, com a voz embargada pela emoção, e desliguei. Olhei para meu filho, que chapinhava feliz na água morna. Acabou, meu amor, sussurrei. Em breve você terá seu lar. A noite anterior à notificação foi outra noite sem dormir. Mas desta vez não foi pela angústia, mas pela antecipação. Eu imaginava a cena repetidamente. A campainha tocando. A expressão de Dona Eleonora ao abrir a porta, esperando talvez o entregador do supermercado. O oficial de justiça, um homem de rosto sério, entregando-lhe o envelope oficial. A confusão em seu rosto, a forma como ela rasgaria o papel com suas unhas perfeitamente cuidadas. E então o silêncio ensurdecedor que se seguiria à leitura daquele documento que demoliria seu mundo com um único golpe. Na manhã seguinte, às 10 em ponto, Valéria e eu estávamos sentadas na sala, com uma xícara de chá nas mãos, olhando fixamente para o telefone, como se pudéssemos ver através dele. Os minutos se arrastavam como horas. 10:05, 10:10, 10:15, nada. A ansiedade começava a me corroer. E se algo tivesse dado errado? E se eles não estivessem em casa? E então, às 10:23, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei por um segundo antes de atender. Valéria fez um gesto encorajando-me. Respirei fundo e deslizei o dedo pela tela. Alô? Que diabos significa isto? Clara, era a voz de Dona Eleonora, mas era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Não era a voz fria e controladora de sempre. Era um grito agudo, rasgado, à beira da histeria. O som de um animal ferido. Mantive-me em silêncio, deixando sua fúria se chocar contra minha calma. Que liço é esse? Que tipo de golpe sujo é este? Meu advogado diz que este papel Ficou sem palavras, sufocada em sua própria raiva. É uma notificação extrajudicial, Eleonora, respondi. E minha própria voz me surpreendeu por sua firmeza. É um documento que a informa que você tem 30 dias para desocupar minha propriedade. Pude ouvi-la respirar de forma entrecortada, como se o ar não chegasse. Sua propriedade. Você está louca. Esta casa é minha. Meu pai desou para mim. Seu pai a vendeu para mim, corrigia suavemente. Há 2 anos. O Dr. Aguiar tem todos os documentos originais. E agora o registro de imóveis também. Você pode verificar se quiser. Seu advogado, aliás, deveria fazê-lo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio carregado de uma compreensão horrível para ela. Eu a ouvi murmurar algo, longe do telefone. Provavelmente estava falando com seu advogado. Depois, ouvia chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram soluços secos, guturais, de pura e absoluta raiva, o choro de uma rainha destronada. Isso não vai ficar assim, Clara, sibilou ela, recuperando um pouco de sua compostura venenosa. Você me ouviu, não é? Você não vai vencer. Rodrigo é meu filho, ele nunca vai te perdoar. Você vai ficar sozinha? Eu já estou sozinha, Eleonora, respondi. Você e seu filho se encarregaram disso. E, sinceramente, prefiro esta solidão à companhia que vocês oferecem. E antes que ela pudesse responder, desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era a vibração da justiça percorrendo meu corpo. Apenas 1 minuto depois, o telefone tocou novamente. Era Rodrigo. Desta vez eu atendi. Clara, meu amor, por favor, você tem que me ouvir, disse ele. Sua voz um turbilhão de pânico e confusão. Minha mãe está arrasada. Ela não entende nada. Eu não entendo nada.
O que é isso de que meu avô te vendeu a casa? Por que você não me disse nada? A pergunta me atingiu com a força de um insulto. Dizer a você. Quando, Rodrigo? Perguntei. E o gelo em minha voz poderia ter congelado o inferno. Eu deveria ter te contado enquanto você dirigia em silêncio do hospital, sabendo que me esperava. Ou talvez enquanto você ficava parado de cabeça baixa, vendo sua mãe me expulsar para a rua com seu filho recém-nascido nos braços. Aquele era um bom momento para você. Ele ficou mudo. Não havia defesa possível. Seu avô me fez prometer que não te contaria. Continuei implacável. Ele disse que você era fraco, que a água sempre toma forma do recipiente que a contém. E sua mãe é um recipiente muito rígido. Ele tinha razão, não acha? Clara, eu te amo, balbuciou ele. Sua última e patética carta. E então soltei uma gargalhada, uma risada que vinha do fundo do meu ser, uma risada de incredulidade, de libertação. Não, Rodrigo, você não me ama. Você ama o conforto, ama a ideia do amor, ama não ter que tomar decisões difíceis. Mas quando teve que escolher entre sua mãe e sua família, a família que você e eu criamos, você escolheu e não me escolheu. Então não use essa palavra comigo novamente. Ela se desgastou para você. O que vamos fazer agora? Perguntou ele. Sua voz era de um menino perdido. Eu sei muito bem o que vou fazer, respondi. Vou me mudar para minha casa com meu filho. Vou criar o lar que seu avô queria para nós. Um lar cheio de luz e risadas, não de veneno e aparências. Quanto a você, você tem 30 dias para decidir o que vai fazer. Desliguei. Bloqueei seu número desta vez para sempre. Olhei para Valéria, que me observava com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso de orelha a orelha. Ela me abraçou com força. Você conseguiu, sussurrou. Você virou o jogo. Eu assenti, sentindo o peso de um mundo inteiro sendo tirado dos meus ombros. A batalha legal estava ganha, mas eu sabia que a guerra emocional estava apenas começando. Eleonora não era uma mulher que se rendia facilmente. E Rodrigo, abandonado à própria sorte, era imprevisível. Os próximos 30 dias seriam o teste final. O teste para saber se eu realmente poderia construir um novo começo sobre as ruínas da minha vida passada. Os 30 dias seguintes foram uma lenta e agonizante descida ao inferno para Dona Eleonora e Rodrigo e, para mim, um renascimento gradual. Da segurança do apartamento de Valéria, observei o mundo deles desmoronar, peça por peça, através dos relatórios do Dr. Aguiar e dos inevitáveis rumores que me chegavam por amigos em comum. A primeira reação de Eleonora após a histeria inicial foi a negação combativa. Contratou um dos escritórios de advocacia mais caros e agressivos da cidade. Eles tentaram de tudo. Alegaram que a assinatura de seu Américo havia sido falsificada. O Dr. Aguiar apresentou os laudos de 2 peritos calígrafos que certificavam sua autenticidade. Alegaram que seu Américo não estava em seu juízo perfeito quando realizou a venda. O Dr. Aguiar apresentou um atestado de saúde mental emitido pelo geriatra de seu Américo, datado de 2 dias antes da assinatura do contrato. Alegaram coação, que eu, uma jovem caça-fortunas, o havia manipulado. Mas a reputação ilibada de seu Américo e do próprio advogado fez com que essa acusação se dissolvesse no ridículo. Cada tentativa de contra-ataque era um fracasso humilhante. Cada movimento legal que faziam só servia para aumentar seus custos judiciais e para confirmar, aos olhos da lei e de seu próprio advogado, que não tinham escapatória. O Dr. Aguiar me mantinha informada com uma calma profissional que me tranquilizava. Eles estão se debatendo no fim. É normal, deixe que se cansem. Enquanto isso, Rodrigo tentava uma tática diferente. O cerco emocional. Aparecia sem aviso no prédio de Valéria, esperando na portaria por horas. Deixava-me mensagens de voz comoventes, às vezes chorando, outras suplicando. Enviava-me fotos de quando éramos felizes, do nosso casamento, de nossas férias. Enviava presentes,
para Mateus por transportadora, ursos de pelúcia gigantes, roupas de grife, brinquedos caríssimos. Era um bombardeio de arrependimento fabricado, uma tentativa desesperada de reescrever a história, de me fazer esquecer aquela imagem dele, imóvel e em silêncio, enquanto sua mãe me sentenciada ao exílio. Mas eu não conseguia esquecer. Era como tentar esquecer a dor de dar à luz. Estava gravada em minha memória, em meu corpo, em minha alma. Valéria atuava como minha guardiã, interceptando suas tentativas de aproximação. Ela não está, dizia com frieza pelo interfone. E se você aparecer por aqui de novo, vou chamar a polícia. Uma tarde, ousei olhar pela janela e o vi lá embaixo, parado na chuva, com a aparência de um protagonista de novela trágica. Por um segundo fugaz, senti uma pontada da antiga compaixão. Mas então me lembrei da frieza de seus olhos na casa, do vazio onde deveria haver amor e proteção. E a compaixão se transformou em pena. Não por ele, mas pelo homem que ele poderia ter sido e que nunca seria. A verdadeira implosão ocorreu na terceira semana. O advogado de Eleonora, ao ver que não tinha nenhum caso, apresentou-lhe uma fatura astronômica por seus serviços e a aconselhou em termos inequívocos a parar de desperdiçar seu dinheiro e começar a fazer as malas. Essa foi a gota d'água. Foi então que sua fachada de mulher forte e controladora se despedaçou. Fiquei sabendo, através de uma prima distante, que Eleonora sofreu uma crise nervosa. Passou dias trancada em seu quarto, recusando-se a comer, alternando entre ataques de fúria e episódios de choro inconsolável. A casa, seu troféu, seu símbolo de status, havia se tornado sua prisão, e as paredes que tanto amava agora se fechavam sobre ela. No 29º dia, recebi uma ligação do Dr. Aguiar. Clara, o advogado da senhora Almada me contatou. Eles solicitaram uma prorrogação de uma semana para o despejo. Aparentemente, a senhora não está bem de saúde. Fiquei em silêncio, processando a notícia. A parte ferida de mim queria dizer não, que sofressem as consequências, que sentissem a pressão do tempo como eu senti o frio da rua. Mas então olhei para Mateus, que sorria em seu berço, e soube que não podia construir seu lar sobre os alicerces da vingança. Conceda-lhes a semana, doutor, disse eu com uma voz clara, mas que fique registrado que é a última prorrogação, sem exceções. Uma semana depois, no dia marcado, um caminhão de mudanças muito menor e mais modesto do que se esperaria de alguém como Eleonora estacionou em frente à casa. Eu não estava lá para ver, mas Valéria, que não resistiu à tentação, passou de carro e me ligou para descrever a cena. É patético, Clara, disse ela em voz baixa. Ela está orientando os homens da mudança, mas parece um fantasma. Está mais magra, com olheiras enormes. Rodrigo está colocando caixas em seu próprio carro, sem olhar para ninguém. Nenhum dos vizinhos saiu para ajudar. É como se estivessem abandonando um navio que afunda na mais absoluta solidão. No final da tarde, o Dr. Aguiar me ligou novamente. Tá feito. Eles entregaram as chaves, a casa é toda sua. Naquela noite não consegui dormir. A ideia de voltar àquela casa me enchia de uma mistura de euforia e terror. No dia seguinte, com Mateus nos braços e Valéria ao meu lado, dirigi até lá. Ao virar na rua, meu coração batia forte. A casa parecia a mesma, mas se sentia diferente. Era minha. Antes de entrar, o Dr. Aguiar chegou para me encontrar. Entregou-me um novo jogo de chaves. Contratei um chaveiro. Ninguém mais tem acesso a esta propriedade, disse ele com um sorriso. E também tomei a liberdade de contratar um serviço de limpeza pesada para esta tarde, para que você possa começar do zero, sem vestígios do passado. Agradeci-lhe, com uma gratidão que as palavras não podiam expressar. Ele simplesmente assentiu. Seu Américo estaria muito feliz hoje, Clara. Muito feliz. Entrar foi um ato surrealista. A casa estava completamente vazia. O eco de nossos passos ressoava nos cômodos nus.
Haviam deixado as paredes manchadas onde antes pendiam quadros e marcas no chão onde seus móveis haviam estado. Levaram tudo, mas deixaram para trás o mais importante: um silêncio carregado de fantasmas. Caminhei pelo corredor, o mesmo pelo qual Eleonora me fizera entrar como uma intrusa. Fui para a sala, onde me sentei enquanto me humilhavam, mas não sentia mais dor. Os cômodos vazios não guardavam mais seu poder. Eram apenas espaços, telas em branco esperando uma nova história. Subi as escadas e entrei no que havia sido nosso quarto. Estava nu, frio. O berço que havíamos comprado juntos eles levaram. Era o último ato de mesquinhez, mas não importava. Eu compraria outro, muito mais bonito. Parei em frente à janela que dava para o jardim dos fundos. O velho carvalho que seu Américo havia plantado quando criança ainda estava lá, forte e majestoso. Apoiei a testa no vidro frio e pela primeira vez em muito tempo chorei. Chorei por tudo que havia perdido. Minha inocência, meu casamento, a família que acreditei ter. Mas também chorei de alívio, de gratidão e de uma imensa e avassaladora esperança. Alguns meses depois, a casa era irreconhecível. Pintei-a com cores claras e luminosas. Enchi os cômodos com móveis confortáveis e simples, com plantas que purificavam o ar e com as risadas do meu filho, que começava a engatinhar pelos pisos de madeira polida. O escritório de seu Américo se tornou o quarto de Mateus, cheio de estrelas que brilhavam no escuro. O jardim se tornou nosso santuário. Plantei flores, as favoritas da minha avó, e coloquei uma pequena cadeira de balanço sob o carvalho, onde passava as tardes lendo histórias para meu filho. A casa que um dia fora uma fortaleza de amargura finalmente respirava. Havia se tornado um lar. Nunca mais soube de Dona Eleonora diretamente. Soube que ela se mudou para um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade, uma humilhação insuportável para uma mulher que vivia de aparências. Rodrigo, por sua vez, tentou me contatar mais algumas vezes para falar sobre os acordos financeiros para Mateus. Deleguei toda a comunicação ao Dr. Aguiar. Ele cumpriu sua obrigação, mas nunca tentou fazer parte da vida de seu filho, além do depósito mensal. A covardia, no final, foi sua condenação. Ele escolheu uma vida sem complicações e, no processo, escolheu uma vida sem seu filho. Às vezes, quando a noite está muito tranquila e Mateus dorme em seu berço, sento-me na cadeira de balanço da varanda, no mesmo lugar onde Dona Eleonora se postou para me barrar a passagem. Olho para a rua, silenciosa, e penso na incrível jornada que me trouxe até aqui. A ferida da traição nunca desaparece por completo, mas se torna uma cicatriz, um lembrete da força que eu não sabia que possuía. Não me deleito na queda daqueles que me humilharam, porque aprendi que a verdadeira vitória não está em vê-los perder, mas em minha própria capacidade de curar, de reconstruir e de florescer. Meu nome é Clara. Foi a nora que expulsaram para a rua com seu bebê recém-nascido. Mas essa não é mais a história que me define. Agora sou a mulher que recuperou sua dignidade, a mãe que construiu um lar das cinzas e a dona, não apenas desta casa, mas do meu próprio destino. E essa é uma escritura que ninguém nunca poderá me arrancar.